Antigos contos da mitologia grega nos falam de seres gigantes que um dia estiveram entre os homens. Todas as mitologias, desde o Egito à Escandinávia, da Polinésia ao México, referem-se igualmente a homens que coabitaram com gigantes, os quais os chamavam de deuses. A Bíblia dá testemunho sobre os gigantes reis dos povos combatidos pelos primeiros hebreus. As ruínas gigantescas de Tiwanaku, as pirâmides do Egito e as colossais estruturas de Baalbek se explicam. Senhores gigantes ajudaram e dirigiram seus súditos humanos nestes trabalhos. Mais tarde, em muitas outras partes do mundo antigo, haveriam também resquícios desses gigantes em suas construções. Um tempo em que novos conhecimentos foram trazidos e disseminados entre os seres humanos por aqueles que desceram dos céus. O livro de Enoque os chama de sentinelas, a Bíblia de anjos caídos e os sumérios de Anunnakis. Assim, todas as mitologias dos gigantes gregos, romanos, egípcios, astecas e demais seriam, na verdade, uma memória ancestral coletiva de fatos reais que culminaram em todas as lendas que vemos hoje, as quais têm sobrevivido por milhares de anos. A história perdida, mundos ciclópicos. As misteriosas criaturas de um olho só, reverenciadas nas mitologias gregas e romanas, continuam sendo uma das mais interessantes mencionadas nas antigas lendas do Mediterrâneo. Elas eram membros das raças dos gigantes, cujas raízes vêm de tempos muito antigos da história do mundo. Embora a maioria dos ciclopes permaneça anônima, as fontes antigas descrevem um ciclope chamado Polifemo. Na história, ele morava em uma ilha que acredita-se ser a Sicília. Esta ilha era habitada pelos ciclopes e outras criaturas. O nome ciclope significa olhos de círculo ou olhos redondos. Sua gênese parece ser muito mais complicada do que as mitologias que os descrevem. Procurar por qualquer origem e possíveis evidências reais da existência de ciclopes a partir de livros antigos é um dos maiores desafios da história e da arqueologia. Há muitas histórias antigas que falam sobre os ciclopes. No entanto, elas sobrevivem no imaginário de gerações, principalmente próximo ao Mediterrâneo. Esta literatura tornou-se um dos contos mais famosos do mundo relacionado a gigantes. Duas descrições proeminentes dos ciclopes vêm de Hesíodo e Homero. A forma como foi transmitida influenciou completamente textos posteriores. Hesíodo escreveu a Teogonia entre os séculos 8 e 7 a.C., com tradução para o Ocidente por Evelyn White. O historiador grego Solinos, que viveu em 200 d.C., descreve: antes que houvesse qualquer humano em Pelene, a história conta que uma batalha foi travada entre os deuses e os gigantes. Os vestígios do desaparecimento dos gigantes continuam sendo vistos até hoje. Sempre que torrentes incham com chuva em excesso e quebram suas margens, em barrancos as pessoas descobrem enormes ossos, como carcaças de homens gigantescos. Historiador grego Solinos, 200 d.C. Os gregos antigos contavam histórias de gigantes, descrevendo-os como criaturas de carne e osso, que viviam e morriam, e cujos ossos podiam ser encontrados saindo do solo, onde estavam enterrados há muito tempo. De fato, até hoje, ossos grandes e surpreendentes, semelhantes aos de humanos, podem ser encontrados na Grécia. Os cientistas modernos argumentam que esses ossos são restos de mamutes, mastodontes e rinocerontes peludos, que viviam na região. Um relato histórico da existência de uma tribo com o nome Ciclope nos é dada por Tucídides no livro 4 de suas histórias. Ele fala sobre os bárbaros existentes na Sicília antes da colonização grega. O filósofo Empedocles diz: em muitas cavernas sicilianas foram descobertos fósseis de uma raça de homens gigantescos.
Histórias sobre os gigantes são encontradas em toda parte do mundo. Gigantes negros, gigantes de pele vermelha, gigantes orientais e também em histórias europeias. Segundo algumas dessas histórias, nem todos os gigantes eram maus e nem todos estavam relacionados diretamente aos híbridos Nephilims. Segundo alguns contos e histórias europeias, durante o Império Romano haviam indígenas e gigantes aborígenes que viviam na Europa. O exército romano, com a ajuda de raças híbridas, abateram e destruíram todos esses aborígenes da Europa. Por volta do século VIII, pelo menos 5 tribos de homens selvagens, que alguns afirmam ser o lendário pé grande, foram classificadas e registradas como espécies desconhecidas. No início do século XIX, ciências como a antropologia não sabiam classificar esses grupos e acabaram sendo aceitos como mitos. Os romanos registraram guerras com raças gigantes e, de acordo com seus registros históricos, até os recrutaram para as suas fileiras de batalhas. Gigantila fica no mar Mediterrâneo, ao sul da Sicília e a leste do litoral norte-africano. Embora pequena, sua história remonta a milhares de anos. Cerca de 20 templos de pedra neolíticos datados de 4.000 a 2.500 anos antes de Cristo foram construídos sem aparente uso de ferramentas metálicas, com blocos de pedra que pesam até 50 toneladas cada um, e seu templo é mais antigo do que as pirâmides do Egito. Quem construiu ainda permanece um mistério, e os habitantes locais não fazem a mínima ideia de quem possa ter erguido tais estruturas. Uma lenda local diz que foi uma giganta por nome Sansuna, motivo da ilha ser chamada Gigantila, que significa lugar dos gigantes. A lenda diz: Sansuna, uma giganta na ilha de Gozo, foi para a cidade de Tacheng, colocou pedras enormes sobre os seus ombros e levou-as 4 quilômetros até seu atual local de descanso em Gigantila, o lugar dos gigantes. E ela fez isso enquanto segurava seu bebê meio gigante e meio humano sobre seu outro ombro. Tomando essas pedras pesadas, ela então construiu o complexo de templo de Gigantila e depois permitiu que o povo local entrasse e a adorasse nele. A arqueologia convencional diz que seus construtores foram os ancestrais dos habitantes locais e, como sempre, tende a não querer ver os indícios dos gigantes, tratando o fato como uma simples mitologia. Sua teoria diz que os nativos fizeram tudo sem a ajuda externa. Malta é de longe a maior das 3 ilhas. Mede 40 quilômetros de comprimento e 20 de largura. A parte oriental da ilha é onde se encontram os principais monumentos megalíticos, sendo de Tarxen, Hagar-Kin e Nasdra os mais famosos. Mas parece que os mais antigos estão a oeste, começando em Gozo. O Hagar-Kin é considerado o mais impressionante de todos os monumentos de Malta. A perfeição dos encaixes que foi usado para unir as pedras pode ser comparada com a precisão empregada no Templo do Vale dos Reis, ao lado da Esfinge de Gizé, a qual foi construída muito depois dos monumentos de Malta. Os construtores igualmente escavaram e encaixaram imensas pedras maciças que pesam mais de 50 toneladas cada uma, como se fossem a coisa mais simples do mundo. Assim como os gigantes antediluvianos que construíram as pirâmides do Egito, os gigantes de Malta também erigiram seus templos com essas imensas pedras. Esta civilização simplesmente desapareceu como por passe de mágica, dando referência a tantos outros lugares onde vemos igualmente indícios de raças gigantes. Isso nos mostra uma ligação direta com a extinção em massa dita em muitas culturas por um dilúvio global. Então, quem foram essas pessoas? As descobertas feitas em Scorba, datando de aproximadamente 4.500 a 4.100 a.C., mostram que os habitantes locais viviam em pequenas cabanas ovais feitas de simples tijolos e pau a pique, construídas em alicerces baixos de pedra. Um santuário em uma das cabanas continha fragmentos de pequenas figuras femininas de terracota, com seios e genitálias exagerados. Isso condiz com as figuras femininas encontradas na ilha.
onde a lenda diz que a gigante Sansuna construiu o templo e posteriormente foi adorada pelos nativos locais. A Ilha de Páscoa tem sido um verdadeiro desafio para a ciência moderna. Assim como as pirâmides do Egito, já foram construídas uma centena de teorias para tentar explicar a origem das incríveis e colossais estátuas, conhecidas como moais, que são encontradas unicamente ali. De igual modo, não se sabe a origem do povo que habita esta ilha. Assim como em Puma Punku, onde os nativos relatam que não foram eles os construtores das estruturas encontradas lá, nem seus ancestrais, o povo da Ilha de Páscoa, o qual vemos hoje, nem de longe é o remanescente de seus antigos habitantes. E nem poderiam ser, pois isso aconteceu há milhares de anos, quando a ilha ainda era um continente, do tempo em que haviam gigantes na Terra antes do dilúvio. Nesta época, todo o aglomerado de ilhas que formam o arquipélago do Pacífico faziam parte de um imenso continente. Todas essas teorias e cálculos científicos que têm quebrado a cabeça de tantos pesquisadores há décadas se resumem em uma única afirmação: a Ilha de Páscoa nem sempre foi uma ilha. Dessa forma, podemos entender que civilizações antigas tiveram acesso por terra para transportarem os blocos de pedra usados para fazerem os moais. Muito mais do que isso, tinham uma força bruta, pois foram construídos por gigantes, como a maioria dos monumentos megalíticos. Se olharmos uma foto aérea daquela região, perceberemos que existe uma enorme sombra abaixo do nível do mar, indicando que em um passado distante houve ali um grande continente, o qual em nossos dias está totalmente submerso, restando apenas ilhas que salpicam o mar da região, e a Ilha de Páscoa é uma delas. Todas aquelas ilhas podem de fato ter sido uma enorme faixa de terra, um enorme continente, o qual conhecemos a sua famosa história, o continente perdido de Mu, que estaria no Pacífico abaixo da Austrália, e Atlântida a leste do Atlântico entre as Américas do Sul e do Norte. Com certeza, muitos vestígios dessas civilizações se encontram espalhadas pelo planeta, como é o caso de Puma Punku, com suas ruínas inexplicáveis e sua arquitetura incrivelmente astronômica, alinhada aos solstícios. Fora isso, como este povo conhecia sobre a astronomia? O Ocidente passou a ter conhecimentos astronômicos há pelo menos 300 anos. Aí estão os conhecimentos passados por aqueles que desceram dos céus à humanidade, os criadores dos antigos gigantes. Houve de fato o acesso a conhecimentos que eram proibidos à humanidade, como nos conta o livro de Enoque, Baruque e a própria Bíblia. O DNA obtido da mistura dos sentinelas com a humanidade deu origem a uma raça de homens gigantescos e anormais. Os povos antigos os chamavam de deuses e os adicionaram às suas histórias, como vemos na mitologia grega, onde Hércules, por exemplo, era meio homem e meio deus. Isso tem de fato um fundo de verdade, já que os seres criadores dos Néfilins não eram deste mundo, segundo a própria Bíblia, textos sumérios e tantos outros registros deixados por civilizações antigas. Depois de milhares de anos, essas histórias se transformaram em mitos. Curiosamente, o livro dos gigantes fala que havia um gigante chamado Gilgamesh. Os sumérios, por sua vez, têm em sua cultura um registro que fala de seus deuses e um dilúvio similar ao da Bíblia. Um dos personagens destes textos é justamente Gilgamesh. Isso se deu devido ao fato dos sumérios serem um dos povos mais antigos da Terra. Com isso, eles estavam presentes logo após o dilúvio, quando os acontecimentos ainda estavam vivos na memória coletiva das civilizações mais antigas. Os contos foram passados oralmente de geração a geração, sendo modificados e adaptados com o tempo, até se tornarem em todos os famosos contos sumérios que conhecemos hoje. Justamente por serem antigos e se encontrarem na mesma região onde foi achado o livro dos gigantes, este povo acabou por criar seus deuses e personagens baseados nos gigantes antediluvianos. Eles imitaram seus deuses, assim como os gregos e os egípcios fizeram. Por isso, Gilgamesh está inserido na epopeia. No relato da epopeia, Gilgamesh é um gigante, assim como Gilgamesh do livro dos gigantes. Mesmo diante de tantos vestígios, percebemos que há um esforço para que este conhecimento continue oculto. Em razão disso, você pode ter a certeza que nunca haverá um esqueleto de gigante em um museu.
Estaríamos hablando que esto sería el fósil de un nefilín, tal vez. De el fósil de um gigante. Mas houve uma descoberta de um esqueleto feita por um padre no Equador, cujo nome era Carlos Miguel Vaca. Ele guardou o enorme esqueleto por décadas. Através dos fragmentos deste esqueleto, constatou-se que a criatura tinha por volta de 7 metros. Os ossos foram desenterrados de um local chamado Changaimina. Curiosamente, Changaimina traduzido significa cemitério dos deuses. Os ossos também desapareceram. Hoje só existe uma réplica do esqueleto em um museu. Com certeza, este esqueleto seria uma prova irrefutável da existência de seres humanos gigantes no passado longínquo da Terra. Fora esta, há incontáveis descobertas feitas ao redor do mundo, e o Equador é o lar de muitas destas descobertas. Uma das mais recentes foi a assim chamada Cidade dos Gigantes, encontrada por um grupo de exploradores na região sul da selva do Equador, próximo da fronteira com o Peru. Lá, os especialistas descobriram esqueletos de humanos gigantescos. Y después de 4 largas horas de caminata, llegamos finalmente a Guayurunuma, que en idioma antiguo significa el cementerio de los dioses. Y este es el sitio donde hace 31 años se descubrió al gigantesco fósil. Mis feligreses de Chancaimina me llevaban huesos. Y estos huesos que son humanos. Estúdielo usted. Y eran de estructura humana, anatomía humana. No tenían diferencia. Lo único, la diferencia es de la enormidad, del rótula, del cerebro, de las manos, del tronco. Conclusão e a tradição parecem bastante claras de que seres gigantescos outrora existiram e que a história humana desenvolveu-se ou que mudanças psicológicas, emocionais ou espirituais ocorreram. E aqueles seres que sobreviveram pertenciam aparentemente a um grupo de genes menores. Porém, a possibilidade de que tenham existido outros segmentos da humanidade aparece de forma quase explícita na própria Bíblia. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Se olharmos as escrituras, havia gigantes na terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Chegamos à conclusão de que, de fato, não sabemos quem somos. A humanidade não conhece sua verdadeira história.
Nos iludimos com fábulas e chamamos de mitologia o que foi nosso verdadeiro passado. Há uma amnésia em massa e vivemos numa espécie de Matrix. É importante que encontremos respostas a essas perguntas, pois muito do que somos está relacionado a este passado. E se há algo perdido, precisamos reencontrar, para que assim tenhamos de volta a nossa verdadeira identidade.